Boa noite, meus irmãos, meus amigos e amigas da Casa Espírita Joana d'Arc. Meu nome é Noab, nós estamos aqui com muito prazer para fazermos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme nos foi orientado, nós faremos uma apresentação de 30 minutos e nos outros 20 ou 25 minutos nós faremos uma roda de conversa, digamos assim, onde haverá interação. E o ponto de hoje é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a sublição é a lição A Porta Estreita. É o item 3 do Evangelho, Porta Estreita. E nós vamos fazer uma abordagem, vamos dividir em duas partes. A primeira parte, onde a gente vai tentar descrever o versículo do Novo Testamento, as palavras de Jesus, quando aborda, dirigindo-se a alguém que lhe fez uma pergunta, se serão poucos os que se salvam. Então daí nasceu esta passagem do Novo Testamento. E no segundo momento nós vamos fazer uma abordagem acerca desta lição, não aplicada ao indivíduo apenas, mas às coletividades, ou seja, às sociedades, e de uma maneira mais particular, conforme a gente entende, aplicada mais ao mundo ocidental, ao mundo cristão ocidental, que tem uma particularidade em termos de comportamento, sobretudo a história do cristianismo, desde o seu princípio, notadamente na Idade Média e até os dias atuais. Então nós poderíamos perguntar o que é a porta estreita para o indivíduo, o que é a porta estreita para as sociedades, como está sendo percebida, qual o significado da porta estreita na época em que Jesus estava aqui conosco, presente, e qual o significado dessa porta estreita nos dias atuais, tanto para o indivíduo como para as sociedades. Há uma complexidade muito grande do comportamento social diante do que seja a porta larga, a porta estreita, a influência do momento de hoje, sobretudo com o avanço tecnológico, quando os estudiosos, os grandes filósofos, achavam que a humanidade encontraria a sua paz, seria progressiva, seria feliz, seria harmoniosa com o uso da razão, E hoje, após a Idade Moderna, nos tempos pós-modernos, nós vemos que foi a grande decepção do homem pós-moderno. O homem pós-moderno é um homem infeliz. Então, o que será essa porta estreita? O que será essa porta larga? Como nós nos comportamos? Como estamos saindo da porta larga para ir para a porta estreita? Estamos indo naturalmente por um despertar, como uma figura como Zaqueu, como uma figura tal como a mulher samaritana, como uma postura do centurião romano que diz a Jesus: não sou digno que entreis em minha casa, mas dá um comando, dá uma ordem, e o meu servo, que é quase um filho, será curado onde ele esteja. Então Jesus diz: nunca vi tamanha fé. Então como é que nós nos comportamos hoje? Então nós poderíamos antecipar uma resposta de que é preciso perceber que estamos em um momento muito diferenciado da época dos judeus, quando Jesus presente.
São duas situações em que a gente normalmente, nas nossas palestras, não conseguimos deixar de abordar, que é a transição planetária e, como recorrência, a separação do joio do trigo. Estamos na época da colheita. Então nós vamos ver como é que se aplica aqui dentro dessas palavras de Jesus sobre a narrativa, né, o diálogo dele com o povo acerca da salvação. Desculpe. Então vejam, quando alguém lhe indagou, Senhor, haverão de ser poucos os que se salvam? E Jesus lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que poucos conseguirão entrar. Muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Aí dá uma pausa, né? E prossegue. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois. Então, essa segunda parte, essas palavras, têm um significado muito interessante que é preciso entender. Até porque Deus não iria jamais nos desconhecer. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas essas palavras de Jesus devem ser interpretadas em espírito, para que nós possamos entender o seu significado hoje, inclusive à luz da doutrina espírita. Eu vou inverter. Eu vou explicar logo essa segunda parte, que não vou entrar muito em detalhes, mas essa segunda parte da palavra, da resposta de Jesus, ela faz uma alusão à lei natural. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Aliás, é outra pergunta. O que significa a lei natural? A lei natural é a lei divina, feita para a felicidade do homem. A felicidade, portanto, é uma conquista, porque prossegue o espírito de verdade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, na hora que nós batemos para buscar Deus, não é buscar o reino dos céus, porque Jesus disse: a felicidade está dentro de vós. Ele não prometia o reino dos céus, que era a felicidade? O que é que ele disse? O reino do céu não vem com aparência exterior, está dentro de vós. O reino do céu é a felicidade conforme Jesus. Esse é o grande paradoxo da sociedade atual. Nos afastamos tanto de Deus que hoje perdemos assim o referencial, até como retornar a Deus. Estamos batendo a porta. A gente vê na mídia oferecendo-se formas milagrosas de encontrar a felicidade. Então, o que nós estamos buscando, a felicidade, a salvação, é sermos felizes, porque Deus nos criou para sermos felizes. Mas eu li outro dia, o grande problema da humanidade é o distanciamento de Deus. Nós não voltamos de imediato para Deus séculos e séculos. Assim como o filho pródigo. Pediu sua herança, se afastou, passou fome naquela cidade distante, gastou todo o dinheiro que tinha, comeu com os porcos, mas percebeu, teve um lampejo e disse: vou voltar para o meu pai, mesmo que seja com um dos seus empregados, que passam melhor do que eu aqui. O pai dele era um homem de bem, um homem que tratava bem sua criadagem, na sua propriedade. Então, quando ele manifestou essa humildade de eu
voltarei a meu pai, mesmo como seu empregado. Então, ou seja, ele percebeu a mudança interior que ele precisaria ter. Ele foi humilde. Vou voltar. Mas o indivíduo e as sociedades hoje, aplicando-se mais particularmente a ela, muitos, um grupo com verdade. Nós temos percebido isso, sobretudo no jovem adulto, no jovem jovem, no adolescente. Aquele desejo de voltar para uma felicidade, de encontrar um caminho que lhe dê paz, mas não está acertando de imediato. Não está sabendo onde buscar. Daí uma grande, abrindo parêntese, uma grande responsabilidade de nós espíritas. Eu vou fazer um outro parêntese aqui conversando sobre esse assunto acerca da juventude, que eu dou muita aula de evangelização aos adolescentes. E eu estava tendo uma dificuldade, e tenho uma dificuldade de revelar um novo Jesus, revelar a necessidade forte de botar o pé na estrada que conduz a uma verdadeira felicidade, fugindo das ilusões da mídia, do mundo contemporâneo. E eu disse, olha, eles têm pressa. Eles querem uma paz, uma felicidade, mas no estalar de dentro, pensa que é apertar um pitoquinho, mandar um zap, né? Até porque a mídia oferece isso. Não é aquela felicidade construída conforme Jesus diz. A felicidade não é deste mundo. Guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele mandará um Consolador. Guardai os meus mandamentos, encontrareis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a população não está, a sociedade não está com tempo para pensar, para filosofar profundamente em torno da figura de Jesus. Ou seja, como o Espírito nos disse outra vez. Num momento assim de reflexão aperreado, o Espírito chegou e disse, estude Jesus. E realmente nós começamos a aprofundar o estudo, lendo as obras de Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, acerca do cristianismo primitivo. Como isso tem sido salutar para nós. Mas a turma está batendo a porta para voltar à casa do Senhor, não como o filho pródigo, e não com uma perseverança de saber o que é que está buscando. Então, quando eu perguntei à minha amiga, né, a nossa amiga Mônica Urbano, lá do Alto de Souza, ela também é evangelizadora, eu disse, vem cá, como é que você atua? Ela me deu uma resposta brilhante. Disse, não, Abel, pega esse pessoal, dou uma aula e levo para uma favela, levo para visitar um hospital, porque choca, apreende a visão dele. Eu disse, é verdade. Porque eles não têm tempo para... É uma geração apressada. Não quer raciocinar, não quer pensar, não quer filosofar. Então, a gente dá uma aula na sala, né? Ensina um conceito teórico e vamos fazer uma visita. Eu me lembrei que eu já fiz isso com uma jovenzinha muito problemática. Nós íamos para uma beira de um riacho e pegava aquela pobreza e ela toda inibida, não queria nem se aproximar daquelas crianças, leva um bombom para ali, e era um choque de aprendizado. Então eu achei isso magnífico. Então nós precisamos acordar. A volta do filho pródigo, que tem sido algo difícil para a sociedade atual. Tem pessoas que querem voltar, mas precisa de uma diretriz. E nós precisamos, mais do que nunca, isto. Nós temos recomendado muito nesse processo de pandemia o Evangelho no Lar. E tem dado grandes resultados. Portanto, quando a gente fala de salvação, é preciso entender o conceito naquela época. Havia uma dualidade, salvação e perdição. Certo? A perdição, ou seja, o que é a perdição nos dias de hoje? Como é que a gente entende como espírita? Não é um inferno eterno, não é um purgatório, né? Para a gente espírita pode ser até uma passagem pelo umbral, mas tem uma conotação muito diferente de estágio, né? Lá naquele de depuração, de restauração, não é? Não é uma pena eterna. E dependendo das interseções do nosso nível de equilíbrio ou desequilíbrio, a gente se retira de lá e tem equipe de socorro que vai. Então,
Há uma esperança, há uma fé raciocinada que nos dá isso. Então, o conceito de salvação, poucos que se salvam, o que é que significa isso? Nós vamos ver. Então, adentrai-vos por entrar pela porta, esforçai-vos por adentrar a porta estreita. Veja que Jesus não disse, para ser salvo é preciso isso ou aquilo. Ele não disse. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Parece uma resposta não atendida à pergunta. E possivelmente não foi. Duvidamos muito que a pessoa que indagou e aqueles que estejam ali presentes tenham entendido que seja isso. Mas vamos ver mais adiante no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Encontrará pastagem, encontrará conhecimento. Uma filosofia que nos conduzirá a um estado, a um estilo de vida que nos conduzirá à salvação. Ou seja, a um ser humano, a um homem integral, a um homem pleno. Então a gente observa que essa porta estreita é Jesus. Não a pessoa, mas o seu ensino. Aí a gente fortalece isso, esclarece mais, com suas próprias palavras, né, no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, ele faz uma metáfora, né, uma linguagem simbólica. Eu sou a porta. Entrai por mim, ou seja, guardai os meus mandamentos, assimilem a minha filosofia, o meu ensino, né, porque a grande revelação de Jesus foi revelar o Rei dos Céus. Revelar a transcendência da nossa vida. Nós não somos apenas uma existência aqui na Terra de alguns decênios de anos, não é? E para vivermos apenas nesse sofrimento. Nós já poderemos ser felizes, salvos aqui na Terra. E essa é a proposta. A doutrina espírita não nos veio trazer uma felicidade, uma recompensa no futuro. Não. Veio nos trazer uma consciência de uma luta, de um processo de construção interior que nos conduzirá a uma felicidade que é Deus. Se alguém perguntar, mas o que é felicidade? A nossa felicidade é Jesus. Se nós seguirmos aquele ensino, estaremos salvos de quê? Dessa vida que nós estamos aqui na Terra. Então vamos ver uma tradução assim mais interessante. Nós pegamos a questão da porta estreita. Ora, a porta estreita significa Jesus. Simbolicamente é Jesus. Então, por que é difícil? Poucos adentram. Aí vem duas respostas possíveis, né? Em tese, né? E basicamente. A porta estreita é a nossa estreiteza de características positivas, de evolução, né? de virtudes. Né? Vejam bem, estreiteza é a nossa não evolução. Certo? É o nosso estágio que nós estamos, ainda de almas bastante cheias de processos necessários a melhorar o nosso karma, né? E muito cheias de imperfeições. Então, é como se fosse assim, a porta estreita é esse período em que precisamos nos descobrir, né? Daí quando Jesus diz, vigiai e orai. Vigiar o que somos. Daí quando está no livro dos Espíritos, a questão 919, né? Qual o meio mais prático que tem o homem para vencer suas más inclinações? O autoconhecimento. Então, a estreiteza é a nossa condição espiritual, que não está nos permitindo seguir Jesus tal como devíamos. Nós não
buscamos Jesus, vamos citar com 2 exemplos, o de Paulo de Tarso, uma mudança radical, né? Tanto que quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, né, aquela luminosidade. Quem és tu, Senhor? Sou Jesus. O que queres que eu faça? Então veja que determinação. E é o que está faltando, essa determinação, esse desejo de encontrar o caminho, com uma colocação dessa de Saulo. Zaqueu viu Jesus, né? Foi atrás, né? Desce daí, que eu vou almoçar, é preciso que eu almoce em tua casa. E dali, né, só com a presença, mudou radicalmente a sua postura. Então vejamos bem, essa porta é uma crise que nós sofremos no processo evolutivo, na qual o ser imortal é convidado à transcendência. Jesus nos chama a uma transcendência. Transcendência, ou seja, aquilo além da matéria física. Então, quando nós observamos uma pergunta do Livro dos Espíritos, eu anotei aqui, é muito importante, é uma das perguntas que eu sempre levo nos nossos estudos, né, que é a 918, do capítulo da perfeição moral, caracteres do homem de bem. Então, a porta estreita para nós pegarmos essa chave e entrar é uma busca do conhecimento interior, tá certo? Uma determinação, uma vontade. Quando nós falamos que iríamos fazer uma associação ao comportamento social no mundo do Ocidente, é porque hoje uma grande maioria está descrente. Nós vivemos um período de ilusão. Eu tenho esse livro, eu comprei um livro da literatura norte-americana, evangélica norte-americana, que é o título, é esse aqui. Eu não sei se ainda tem muita coisa boa, não sei se está aparecendo cabeça para baixo aí, né? Mas é o seguinte: tempos pós-modernos, uma avaliação cristã do pensamento e da cultura da nossa época. Muito interessante, não é 100% não, porque tem muitas coisas, mas é uma abordagem muito ampla de quanto o ser humano está com o pé e adentrando a porta larga. Gente, preste atenção, eu vou reportar. Significa, mais uma vez, que não é uma perdição completa. Tá certo? Nós falamos do período de transição planetária, da separação do joio e do trigo, né? Falamos de que umas pessoas de fato estão indiferentes a pegar sua chave e se dirigir à porta estreita e determinar-se a entrar. Um outro está perdido, está buscando isso em fórmula de salvação imediata, em malhação, em qualidade de vida com saúde, etc. Aí vem, depois de tudo isso, a nova ilusão. Então, há um grupo que está sendo arrastado a entrar na porta estreita, nesse período de transição, está sendo arrastado pela dor. Eu vou contar uma experiência para explicar o que estou dizendo. E veja que eu dei uma pulada para a aplicação desse versículo bíblico, né, a porta estreita, à sociedade, né? Saiu do indivíduo para a sociedade. Veio a pandemia. 2 exemplos práticos, né? Podemos fazer assim, duas alegorias. Eu passava ali, aqui perto, na Iputinga, tem um restaurante ali, paraibano, restaurante paraibano, com a casa de show, com um restaurante. E foi após pandemia, isso mais ou menos há uns 2 meses atrás, no máximo. Após o ciclo mais agudo da pandemia,
E quando eu passava ali em frente, eu via aquela desolação. A casa já estava reaberta, porém, tantinho assim de gente. No máximo um quarto do que tinha anteriormente. Poucos carros, poucas mesas. E aquilo me deu uma tristeza. Deu uma desolação. Eu digo, puxa, ali era tão cheio, as pessoas se divertindo. E eu fiz o seguinte raciocínio. Eu raciocinei de que a economia tinha encolhido, provavelmente o proprietário, o gerente tinham passado noite sem dormir, pensando na sua riqueza, na sua sobrevivência. E foi quando o espírito chegou. Eu estava dentro do carro, chegou e disse, mas a pandemia veio para isto. Aí caiu minha ficha. A pandemia veio para mudar. Dói, a gente fica triste. Mas não iniciou o processo da separação do joio do trigo? Se não vierem essas dores que Jesus alertou, nós acordaríamos para sairmos da acomodação. Veja que eu não estou sendo tão aguerrido, né? Não quero ser tão pessimista, né? De estarmos dentro dessa porta larga, mas sairmos da acomodação, ou dentro, ou alguns passos, ou na porta larga sem entrar e nem sair, e buscarmos determinadamente a porta estreita. Então veio essa pandemia para fazer a gente pensar. Observemos algo interessante. A nossa acomodação, uma vida de aparência, exatamente nesta dificuldade de buscarmos essa estreiteza. Ou seja, a estreiteza são as nossas deficiências morais. E nós não estamos, muita gente, buscando o autoconhecimento. Tem um trabalho de Joana de Anjos que ela fala sobre isso, é a coisa mais bela do mundo, mas eu não achei. A gente pega um bocado de livro, vai sair pulando. Eu agora anotei, fiz um inventário para mostrar tal assunto, mas eu não consegui achar. Quando ela fala de pensamento de felicidades de forma indisciplinada, ou seja, as ofertas, né, tem até mudar de anjo de guarda, ou seja, apressada em se buscar uma felicidade, porém sem essa transcendência. Muitos estudiosos já estão chegando à conclusão de que consegue-se, depois vem a mesma insatisfação. Então o que falta? Entendermos o que é essa porta estreita. Ou seja, estude Jesus. Vivencie o máximo, faça o bem, alegre-se, mas uma satisfação íntima que ninguém rouba, uma conquista interior. E não como está acontecendo, o consumismo. A gente vê jovens casais, tem vários casos recentes, né? Separa, acaba o namoro, aí se suicida. Por quê? Não está conseguindo alcançar, né? Até por uma cultura religiosa de vários tempos, até pelos apelos da mídia, é muito forte. Veja a minha postura quando eu passei em frente do restaurante. Meu Deus! Não, meu filho, a pandemia veio, porque senão você não ia acordar para Jesus. E eu sou espírita há 40 anos. Veja os nossos modelos, nossos padrões. Tá certo? Tá ali. Mas se não for assim, aí teve garçom demitido, teve aquilo outro, vai haver. Ou seja, todo modelo que nós criamos para sermos felizes, que está lá no livro do Espírito da Lei Natural, estava desprezando Deus. Estava desprezando a lei de Deus. Isso é muito sério. Então veja, um trecho desse livro do Pós-Moderno, ele diz assim, ó: uma força muito importante na formação da mente pós-moderna é o impacto tecnológico contemporâneo. Produto, ele mesmo, esse impacto do racionalismo moderno. A mídia eletrônica, o volume de informações. Gente, eu falo isso notadamente
para o jovem, para o adolescente e para o jovem adulto, até lá os seus 40 anos. Vocês sabem da história de Divaldo, né? Ele tem um vídeo em que ele... Não, o vídeo não, é o livro Conversa Fraterna. É um livreto em que foi feita compilação de um debate de Divaldo com presidente de instituições federativas, em vários lugares do sul do país, sudeste e do nordeste também. Foi uma reunião que houve. Então, Divaldo responde uma pergunta, é um livro de pergunta e resposta durante aquele seminário, simpósio, em que Divaldo responde sobre, estou olhando aqui o tempo, sobre um questionamento. Aí dizem a ele, e ele fala acerca da juventude, diz, olha, eu tive dificuldade de entender a juventude atual, então eu peguei um jovem de 40 anos e botei na minha equipe para trabalhar e ver como é que ele funcionava. Ele disse, o jovem de 40 anos. Então veja bem, esse racionalismo modernista, a mídia eletrônica, poderá acabar tornando-se impossível o racionalismo. Ou seja, uma razão sem Deus, sem espiritualidade. E o homem não está sendo feliz. Não o está arrancando da porta larga. Qual a solução? Então a doutrina espírita nos veio trazer uma fé raciocinada, a volta do homem a Deus. E eu vou concluir que são 30 minutos, e chegamos, né, para não ultrapassar esse tempo, com duas questões do Livro dos Espíritos. Veja que nós começamos a falar de salvação, porta estreita, porta larga. E a colocação de Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas em outro momento Jesus diz, eis que estou à porta e bato à porta. Ou seja, ele trouxe sua mensagem, mas eu preciso querer e assimilar. Guardai os meus mandamentos, conhecereis a verdade vos libertará. Então, para eu adentrar a porta estreita, é uma atitude íntima, é uma reconstrução dos meus valores. Jesus simboliza essa porta. Então, é um filósofo a quem eu vou seguir. Felicidade não é deste mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é por aí que nós devemos entrar. A chave da porta estreita, nossa determinação, nossa vontade, que está tão fragilizada, não é, gente? Muito fragilizada. Foi ontem, né? Antes de ontem, eu fiquei sabendo.